Vamos agora falar sobre esse assunto? Tem painel aqui na CNN. Os nossos convidados são os deputados Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, deputado. Uma boa tarde. Boa tarde para todos, para você, Carol, para o nosso contendor dessa tarde, Cabo. Deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também nosso agradecimento. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a CNN, a senhora Carol, por mediar o debate, e ao nosso professor Chico Alencar, do Estado do Rio de Janeiro. Excelente boa tarde a todos. Deputado Chico Alencar, vou começar com o senhor. Diante do que acompanhamos nessa semana, do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do silêncio de Mauro Cid e do depoimento da esposa de Mauro Cid, que ocorreu ontem, admitindo a fraude no cartão de vacinação. A pergunta que lhe faço é: em que medida, principalmente, o depoimento da esposa de Mauro Cid compromete ou blinda o ex-presidente Jair Bolsonaro? Carol, o Cabo Gilberto há de concordar que há uma contradição profunda no casal aí que está sendo investigado. E não é uma investigação qualquer, né? É por infração de medida sanitária preventiva, é por descumprimento das medidas de saúde pública, até corrupção de menores, na medida em que meninas, jovens, menores de idade tiveram um certificado de vacinação que não tomaram, inclusive a filha caçula do ex-presidente Bolsonaro. Então, isso revela o fato do Mauro Cid ficar em silêncio. Parece que ele não quer dar argumentos para se defender. Essa história de só falo diante do juiz, da juíza, sempre me pareceu uma espécie de pré-confissão de culpa, porque quem é inocente, de fato, em qualquer instância vai argumentar, razoar, provar que está sendo alvo de uma injustiça. Já a Gabriela, esposa do Mauro Cid, chegou lá e falou: realmente recebemos os certificados e não perguntei nada para o meu esposo, porque ele não me diria, ele é quem cuida dessa parte. E aí vem um outro elemento que é histórico na política brasileira e muito negativo, é o chamado patrimonialismo, tráfico de influência, você usar o cargo e a função, a instância de poder, qualquer que seja, para benefício familiar, para benefício próprio. Então, creio sim que, como se trata não de uma pessoa ali sem função, sem poder, mas o ex-ajudante de ordens em quem o ex-presidente reitera sua confiança total, isso é muito grave e a apuração tem que avançar, inclusive em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Cabo Gilberto Silva, lhe faço a mesma pergunta, dando início aqui ao nosso painel CNN. O depoimento da esposa de Mauro Cid compromete ou blinda o ex-presidente Jair Bolsonaro? Excelente a sua pergunta, Carol. E eu quero primeiro fazer um relato do que vem acontecendo no nosso país. Primeiro que a prisão de Mauro Cid é totalmente inconstitucional e ilegal, feita de inquérito que iniciou lá atrás, há vários anos, ao arrepio da lei, sem a participação do Ministério Público, onde o juiz é a vítima, é o acusado, quem vai julgar, é quem vai investigar. Isso aí fere de morte o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Fizeram essa prisão de Mauro Cid justamente para estar todos os dias falando e tentando criar narrativas contra o presidente Bolsonaro. Se Mauro Cid fez algo de errado, ele vai resolver na justiça. Mas o presidente Bolsonaro, Carol, Chico Alencar e a todos os ouvintes e telespectadores, deixou muito claro que por conta da bula, e ele já tinha sido infectado pelo vírus, ele não teria a opção e nem queria tomar a vacina, porque ele já tinha sido infectado. É a opinião dele, é particular dele. E daí, claro, ele não precisou de cartão de vacina para entrar em nenhum lugar do planeta onde ele foi, Carol e Chico Alencar. Então, são mais narrativas criadas para tentar prejudicar o presidente Bolsonaro, haja vista a sua popularidade, haja vista a forma que foi o processo eleitoral brasileiro e como também todas as narrativas através do telefone do ajudante de ordem do Coronel Cid, que é uma pessoa, até o presente momento, espetacular, que não tem nada contra ele, transitado e julgado, obviamente. Agora, cada um que responda pelos seus atos. Se ele cometeu uma irregularidade, a gente não vai passar pano para quem quer que seja, que ele pague com os rigores da lei.
Deputado Chico Alencar, aqui utilizando das expressões do deputado Cabo Gilberto Silva, a prisão de Mauro Cid alimenta falsas narrativas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não. Alimenta necessárias investigações e a prisão preventiva, que não pode se estender sem período nenhum, como acontece historicamente já no Brasil. A gente quer uma justiça justa e equilibrada. Agora, a investigação pode pressupor, sim, a prisão preventiva para a obtenção, inclusive, de esclarecimentos e, na verdade, o Bolsonaro pode não precisar, não ter tido necessidade de certificado de vacinação na condição de presidente para ingressar nos Estados Unidos. Perdeu essa condição 2 dias depois de ter chegado lá. O que esse certificado pode ser útil para novas viagens, para ir para outros países? E aí, olha, eu não tenho nem convicção, mas suspeita. Não tenho nenhuma prova e não faço acusação, mas eu articulo a possibilidade a ser investigada desse certificado de vacina como algo preventivo para ter que não voltar ao país, em função da urdidura, que também está investigada em outra dimensão, do golpe que evidentemente se tentou desde 30 de outubro, com a negação do resultado das urnas, e toda essa articulação da qual o Mauro Cid fazia parte, pelo que se sabe até hoje, ele inclusive indo comandar um batalhão em Goiânia que tinha possibilidade de fazer operações rápidas na capital federal. Tudo isso é um esquema articulado a ser investigado. O correto, num país que tem uma justiça funcionando, é investigar, não incriminar previamente, não proteger, nem perseguir. E é isso que está acontecendo. O Mauro Cid não está preso, na minha visão, discordando do colega Gilberto, por um absurdo, por uma tentativa de incriminar quem é tão inocente. Foi a esposa do Mauro Cid que disse antes de ontem, ou ontem, né? Que, de fato, ele entregou os certificados de vacinação e ela nem perguntou como conseguiu, porque ele não costuma responder isso para ela. Então, tem uma zona de mistério que implica em investigar, sim, fraude em documento de saúde público, que é gravíssimo, associação criminosa, tráfico de influência, entrou a Secretaria de Saúde de Caxias, que é aqui no município do Rio, outras pessoas envolvidas, crianças, jovens envolvidas, tudo, inclusive, com esse pano de fundo muito negativo, que é a não aceitação dessa conquista civilizatória já do século XIX, que é a vacina, que deu longevidade, saúde, salvou vidas no mundo inteiro. Então, tem um substrato tão atrasado aí que me impressiona. Em 2022, 21, 20, desde que a pandemia chegou aqui, esse negacionismo absurdo, que leva a comportamentos completamente irregulares, para dizer o mínimo. Deputado Cabo Gilberto, utilizando aqui a expressão do deputado Chico Alencar, em que medida essa zona de mistério em torno desse caso pode comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não irá comprometer em nada. Primeiro, não houve tentativa de golpe nenhum, Carol e a todos os telespectadores. Como é que se dá golpe sem armas? Como é que se dá golpe se os 3 poderes estavam fechados? Como é que se dá golpe sem o Exército, sem a polícia, sem nenhuma autoridade que detém as armas apoiando? O que houve foi um crime de vândalos que precisam responder, mas que foram várias pessoas presas de forma ilegal, como eu falei lá no início. E com relação às vacinas, é um direito do presidente não ter tomado a vacina, mas essa questão não vai ter nenhum problema, porque, como eu lhe falei, a prisão é ilegal. O Chico Alencar sabe que a prisão é ilegal, ele não poderia ter sido preso dessa forma, como também Anderson Torres não poderia ter sido preso daquela forma, e o comandante-geral da Polícia Militar do DF não poderia ter sido preso daquela forma, bem como o governador do Distrito Federal, Carol, não poderia ter sido afastado sem ninguém pedir de uma canetada do ministro do STF. Então, estamos vivendo tempos sombrios, já estamos em plena ditadura da toga, isso é fato.
Agora, Chico Alencar, ele está batendo palmas, que eu respeito, faz parte da democracia, mas ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que a democracia não está sendo respeitada. Ele sabe que o ordenamento jurídico não está sendo respeitado. E o tenente-coronel Mauro Cid é mais uma prova disso. Ele foi preso pelo simples fato de pegarem o seu telefone para estarem fazendo o que estão fazendo hoje. Todos os dias cria-se uma nova narrativa, como foi a das joias do presidente Bolsonaro, que só sabiam das joias porque o presidente Bolsonaro tinha colocado todas no papel, Carol. Então é impressionante o que estamos acompanhando no Brasil, em pleno século XXI, onde a justiça brasileira não funciona. Ela está cometendo abusos e ilegalidades, em especial as altas cortes do nosso país, TSE e STF. Não estou aqui criticando o CNPJ das instituições, e sim os CPFs, que 90% foi o PT que lá colocou. Deputado Cabo Gilberto Silva, nosso agradecimento mais uma vez pela participação aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, professor Chico Alencar. Satisfação imensa. Mais uma vez, obrigado e parabenizar a CNN pelo debate democrático, respeitoso, mesmo tempo, mesma pergunta, diferentemente do STF hoje, que rasga a Constituição constantemente. Deputado Chico Alencar, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, colega Gilberto. E, está colocada uma nova pauta. Vamos discutir se houve ou não tentativa de golpe. Os golpes no século XXI se dão de outras maneiras, não necessariamente com tanque na porta, mas criar uma situação para garantia de lei e ordem, e aí seria intervenção militar, felizmente afastada pela consciência cívica e democrática do país. Vamos ao debate. Muito obrigado. Bom domingo. Obrigada, deputados. Uma boa tarde. Bem, CNN reforça o respeito às instituições e às decisões técnicas da Justiça.